Pessoal, a gente vai falar agora sobre as penas da Lei 8429, estamos na semana 1, dia 3. A primeira questão vai falar aqui em procedimento disciplinar. Num PAD, por exemplo. Por ato de improbidade administrativa, somente depois do ocorrido trânsito em julgado será cabível a aplicação da penalidade de demissão. O que nós temos de errado aqui? A penalidade de demissão nos casos de improbidade administrativa é somente após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, somente após a apreciação judicial. Quem diz isso? Artigo 20. Veja, o artigo 20 vai falar que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos só se efetivam com o trânsito em julgado da sentença condenatória. Então, somente aí após, só se efetiva após então a sentença condenatória. Trânsito julgado, ou seja, não cabe mais recurso, aí sim ele pode ser demitido por improbidade administrativa. Então, depois de ocorrido o trânsito em julgado administrativo está errado. 2. As penas previstas na lei em apreço 8429 serão sempre aplicadas de forma cumulativa, independente da gravidade do fato. Sempre vai ser cumulativa. E aí? Vai ser cumulativo ou vai ser independente? Veja, independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade administrativa sujeito às cominações que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato. Então pode ser isolada ou cumulativamente. Então serão sempre aplicadas de forma cumulativa, está errada. Então pode ser isolada também, ok? 3. Na punição aos atos de improbidade administrativa, a penalidade será distinta se o ato implicar em enriquecimento ilícito do agente ou se ele apenas causar prejuízo ao erário. Certo ou errado? Certo. Imagine o seguinte, o ato dele está enriquecendo ilicitamente, ou seja, ele está usando aí um crime para ficar mais rico, para usar do artifício aí para como que eu posso dizer, ou cometer crime, certo? Corrupção para ganhar dinheiro. Agora aqui no outro caso, não, ele causou prejuízo ao erário, ele não enriqueceu, foi ali uma conduta aí culposa aí que causou um prejuízo ao erário, ok? Então são duas situações distintas. Então essa primeira aqui, que é o caso de corrupção, ela é mais gravosa. Se ela é mais gravosa, vai ter uma pena diferenciada, uma pena majorada, ok? Então não são iguais. Então na punição será distinta? Sim ou não? Sim, vai ser distinta, perfeito, correto. Veja, lesão a princípios, prejuízo ao erário e enriquecimento ilícito. Então ele está falando dessas duas últimas aqui, ó. Essas duas aqui. Veja, multa civil até 2 vezes o valor do dano. E enriquecimento ilícito, ganhou 1 milhão, vai ter que pagar 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. O prejuízo ao erário, causou prejuízo ao erário, suspensão de direitos políticos de 5 a 8, enriquecimento de 8 a 10. Então veja que são penas mais gravosas, ok? Aqui no prejuízo ao erário pode ser por dolo ou culpa, no enriquecimento vai ser por dolo sempre, com a intenção de, ok? 4. Ainda que a prática de ato configure em improbidade administrativa, não cause prejuízo ao erário ou não implique em enriquecimento ilícito, estará o responsável sujeito à perda da função pública? E aqui que ele está perguntando é o seguinte: se ele atentar
contra princípios da administração pública, ele está sujeito à pena de demissão? Sim ou não? Resposta: um sonoro sim. Ok? Um sonoro sim. Por quê? Volta aqui um pouquinho e olha, quando tem lesão a princípios, ele tem o que? Dolo, tem a intenção. Então, alguma lesão a princípio, ele pode ser o que? Gravoso, certo? Então, vai estar sujeito sim à perda da função pública também, ok? Veja, o artigo 11º, aliás, 12º da Lei 8429, vai falar que a hipótese do 11º ocorre a perda da função pública, a suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos, pagamento de multa civil até 100 vezes. Quem é o 11º? Constitui ato de improbidade administrativa que atenta atenta aos princípios contra os princípios. Os dois estão certos, tá? Porque aqui isso aqui é uma preposição também, ok? Então, constitui ato de improbidade administrativa contra os princípios, perda de função pública, perfeito. Então, a questão, ainda que a prática de improbidade configure, não cause prejuízo e não implique enriquecimento ilícito, estará sujeita à perda da função pública porque está atentando contra princípios, ok? Certinho. 5. Nos casos de improbidade administrativa que resultem em lesão ao patrimônio público, o agente responsável pelo ato omissivo improbo somente terá de ressarcir o erário se for ato doloso. Então ele está falando que o que? Causou lesão ao patrimônio público, independente se for volta aqui, se for doloso ou culposo, ele vai ressarcir ao erário. Então, ressarcimento nos casos de dolo ou culpa, nas duas situações vai ter que ocorrer o ressarcimento ao erário, ok? Então, veja, prejuízo ao erário nos casos de dolo ou culpa vai ressarcir. Então, vai ter uma multa aí, ó, de 2 vezes o valor do dano, perfeito? Então, vai ressarcir sim. Então, não é somente no caso doloso, mas sim também o culposo. 6. As penalidades previstas na Lei de Improbidade Administrativa também são aplicadas a não servidores e que induzam ou concorram. Essa é a condição: induzir ou concorrer para a prática de ato de improbidade administrativa ou dele se beneficie de forma direta ou indireta, ok? Então veja, as disposições aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, condição: induza ou concorra para a prática do ato de improbidade administrativa, ou ainda se beneficie sob qualquer forma, direta ou indiretamente. Então, qual é a condição? Induzir ou concorrer ou se beneficiar. Então, mesmo observação assim, ó, observação, mesmo não sendo agente público, pode ocorrer a aplicação da Lei 8429, desde que atendida
a uma das seguintes condições. Quais são as condições? Primeira condição: induzir agente público para a prática do ato de improbidade administrativa. 2. Concorrer, participar, então, concorrer com o agente público ao ato da improbidade administrativa. Ou terceiro, o que é o terceiro? Ou se beneficiar direta ou indiretamente aí da prática do ato, a prática do ato de improbidade administrativa. Então, estando presente uma das condições, ele vai concorrer, também vai responder pela prática do ato administrativo, da improbidade administrativa. Então, para concorrer, ou para não só concorrer é ser julgado junto com o agente, mas para ele ser aqui, para ser aplicável aí ao que não é agente público, a condição ele induzir o agente público, ou concorrer para a prática do ato com o agente público, ou se beneficiar da prática do ato do servidor público, aí, do agente público como um todo, ok? Aí ele vai sim ser aplicáveis as penas de improbidade administrativa. Muito importante isso aqui cai muito em prova, isso daqui muita gente erra, porque só acha que é só quando transitoriamente, ainda que sem remuneração, ele vai ser considerado agente público. Não. A pessoa que não tem vínculo, com qualquer vínculo com a administração, é os 3 casos aí que ele pode também estar respondendo por atos de improbidade administrativa, ok? Então, as penalidades previstas são aplicadas a não servidores e a quem induza ou concorra para a prática do ato, ou dele se beneficie de forma direta ou indireta. Perfeito. Então, é a literalidade aí do artigo que a gente acabou de verificar aí, ok? Então, a questão está correta. 7ª questão: entre as sanções para a prática de ato da improbidade administrativa previsto na 8429, inclui-se a suspensão dos direitos políticos, certo ou errado? Certo. Que não se encontra expressamente prevista na Constituição? Se encontra. O artigo 37, caput, ele vai falar o quê? Os atos da improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos. Então está previsto no texto constitucional, por isso a questão está incorreta. Então, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens, ressarcimento ao erário na forma e gradação previstas em lei. Então, a lei nasceu sobre o número 8429 de 92, ok? Sem prejuízo da ação penal cabível. Então, aqui ele está mostrando que isso aqui é no âmbito civil, ok? Então, veja, a lei traz a suspensão dos direitos políticos quando for lesão ao princípio, 3 a 5, prejuízo ao erário, 5 a 8 e 8 a 10 quando é enriquecimento ilícito. Então, o que está errado aqui, inclui-se a suspensão dos direitos políticos que não se encontra expressamente previsto na Constituição. Então, está previsto sim. 8º, a suspensão dos direitos políticos de 3 a 6 anos. Tem essa de 3 a 6? Não. Tem de 3 a 5, de 5, depois entra aqui de 5 a 8 e de 8 a 10. Então não tem de 3 a 6. E o pagamento de multa civil de até 10 vezes é até
100 vezes a remuneração percebida pelo agente são sanções que podem ser aplicadas ao servidor no caso de ato de improbidade. No caso de ato de improbidade, está incorreto aí. Então não tem essa multa civil nesse valor e nem a suspensão nesses valores aí. Então suspensão de 3 a 5, 5 a 8, 8 a 10, até 100 vezes, e aqui até 2 vezes o valor do dano, 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial. Então aqui até 100 vezes a remuneração do agente, e não é até 10 vezes a remuneração, ok? E aqui suspensão dos direitos políticos de 3 a 5 anos. 9. Em se tratando de ação de improbidade, a perda da função pública é uma sanção administrativa decorrente de sentença de procedência de pedidos. É uma sentença o que? Judicial. Artigo, a gente já viu, artigo 20 da lei, ok? Nós vamos trazer um entendimento na Maria Silva Zanella de Pietro aí a respeito. A perda da função pública tem consequências na esfera administrativa, tem consequências, mas não é. Mas é uma sanção de natureza civil e política. Assim, ela é uma sanção de natureza civil e política que corre na via judicial, que depende de trânsito em julgado na via judicial aí, segundo o artigo 20. Não é mera sanção administrativa, pois está intimamente ligada à perda dos direitos políticos e muito menos decorrente de sentença de procedência de pedidos. O que é procedência de pedidos? Procedência de pedidos é uma sentença. Procedência significa que o juiz julgou procedente o pedido, ou seja, aceitou o pedido do autor da ação e disse que ele tem razão, por exemplo, ok? Então, procedência de pedido. Ok, então a questão está incorreta, porque é uma sanção judicial, civil, não administrativa. 10ª, a indisponibilidade de bens do agente indiciado por improbidade administrativa tem natureza preventiva, ou seja, antes de ocorrer o trânsito em julgado, eu faço o quê? Eu entro com uma indisponibilidade dos bens para que aquele cara não desfaça os bens, venda tudo. Então ela é uma preventiva, sim, e por isso não se configura numa sanção, correto. Então vai ocorrer antes. Veja, quando o ato de improbidade causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, caberá à autoridade administrativa responsável pelo inquérito representar ao Ministério Público para a indisponibilidade dos bens do indiciado. Então ele está indiciado ainda, ele não foi julgado ainda. Então essa indisponibilidade dos bens ela é preventiva, ok? Então, para que serve isso? Para que seja assegurado o integral ressarcimento do dano, caso seja aí configurado aí a culpabilidade dele, ok? Então a disponibilidade dos bens por improbidade administrativa tem natureza preventiva? Perfeito. Não se configura uma sanção? Não, porque ainda não ocorreu o trânsito em julgado. É meramente preventivo. Perfeito. Questão correta. E assim nós terminamos a nossa bateria de exercícios. Vamos para a próxima. Um abraço.